Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai saber as últimas notícias do mundo da luta livre, incluindo os resultados do NXT Gold Rush primeira noite. E a gente teve surpresas no show. Então, se você quiser saber tudo o que tem acontecido no mundo da luta livre e o que aconteceu no show da NXT dessa semana, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que as notícias vão surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Vocês já sabem o esquema. Eu apenas vou enfatizar para vocês deixarem o seu like, porque aparentemente é isso que está fazendo com que o YouTube divulgue mais a galera, beleza? Então senta o dedo no like aí, dá aquela moral pro tiozão e vambora para mais um Notícias da Luta Livre, porque tem muita coisa legal para a gente falar essa semana. Vamos começar falando de Devon Evans, né? Devon Evans, que é um dos caras aí que tem mais surpreendido a galera, todo mundo que acompanha a NXT é muito fã dele. E ele apareceu no Monday Night Raw, fez uma luta contra o Gunther, uma luta muito boa nesse último Monday Night Raw. E muita gente já começou a especular se o Devon vai subir para o main roster, né? E segundo o site Body Slam, existem fontes internas da WWE que dão conta de que a companhia tem grandes planos para o Devon, né? Eles dizem que essas fontes que ele possivelmente vai se tornar um dos pilares da companhia no futuro próximo. É até interessante, teve uma pessoa no chat recentemente que disse que o Devon Evans ele lembra um pouco o Kofi Kingston lá no começo da carreira. E eu comentei que o Kofi adoraria ter todo o arsenal de golpes do Devon. Nada contra o Kofi, é um excelente lutador, mas o Devon ele tem um arsenal de golpes e saltos que é simplesmente fenomenal. O Devon ele tem tendo a oportunidade de brilhar no main roster ultimamente, já chegou a lutar como dupla, lutou contra o Simples, e agora a gente vai ter que ver o que a WWE tem de planos para ele. Por enquanto, ele ainda deve permanecer no NXT, mas eu não duvido nada que ele seja um dos atletas a aparecerem de surpresa no Royal Rumble de 2026, lá na Arábia Saudita. Uma outra notícia interessante de um outro lutador que também pode estar retornando para a WWE no Royal Rumble é de Chad Gable, né? Chad Gable, o líder da American Made, que, segundo a PW Insider, pode estar voltando ao Performance Center já esta semana para retornar o trabalho nos rings, né? A gente sabe que quando um lutador ele se contunde, primeiro ele faz todo o trabalho de recuperação física, recuperação muscular, óssea e tudo mais, e depois ele vai para o Performance Center por um tempo para tirar a ferrugem no ringue, que é muito importante. Então, segundo a PW Insider, o Chad Gable está agendado para retornar ao Performance Center lá em Orlando esta semana, para começar esse trabalho. Chad Gable que não luta desde quando ele ganhou o campeonato da Speed como El Grande americano contra o Burton. E isso aconteceu pouquinho tempo depois de ele ter feito aquela luta contra Ali Rodel Vikingo no AAA Worlds Collide Los Angeles. Então foi lá em junho que isso aconteceu, né? Ele também lutou como El Grande americano no Money in the Bank. Assim, foi no Worlds Collide num dia e no Money in the Bank na verdade, os dois shows foram no mesmo dia, né? Porque os dois shows foram na mesma cidade, né? Ele lutou no Worlds Collide de tarde e aí de noite ele lutou no Money in the Bank. É, ele também deve ser um lutador que, se ele estiver voltando para os rings agora, deve aparecer no Royal Rumble. Então vamos aguardar se Chad Gable vai ser uma das surpresas do show e se ele vem como Chad Gable ou se ele vem como El Grande Americano, o OG, o original, né? Nós também temos notícias de Dolph Ziggler, né? Dolph Ziggler, que foi um dos lutadores surpresas que voltaram à WWE no torneio The Last Time Is Now, que é o torneio que vai decidir o último adversário de John Cena no dia 13 de dezembro, lá no Saturday Night Main Event em Washington. Nós faremos cobertura ao vivo desse Saturday Night Main Event aqui no nosso canal. E o Dolph Ziggler fez uma luta muito boa contra o Solo Sikoa, lembrando pra gente que ele ainda é um excelente lutador, mesmo estando com 45 anos de idade, que é uma idade já um pouco elevada para lutadores de luta livre. Mas muita gente começou a especular se o Dolph poderia também fechar um contrato com a WWE, um contrato de retorno com a WWE. Porém, segundo a Fightful Select, os fãs do Dolph Ziggler vão ficar desapontados porque, segundo essas fontes, ele lutou num acordo de curta duração semelhante ao acordo do Zack Ryder. Sendo que no caso do Zack Ryder, ele fechou um acordo de merchandising, no caso do Dolph Ziggler, aparente não teve nada relacionado a isso. Fontes da TNA, que é onde o Dolph Ziggler luta como a Nick Nemeth e aonde ele tem contrato, dizem que o Dolph prefere a liberdade que ele tem na TNA de lutar na TNA e no cenário independente. Lembrando que o Dolph mal era utilizado na televisão na WWE.
Já na TNA, ele é utilizado regularmente e ainda tem a possibilidade de se manter ativo no cenário independente. Então, às vezes, para o lutador, ele vai ganhar quase a mesma coisa, ou um pouco menos, mas ele vai ter mais liberdade, ele vai ter mais ação. Então, muitos acabam preferindo essa via. É legal porque é uma mostra da evolução e do crescimento da luta livre no mundo e dá essa oportunidade para os lutadores. No caso do Dolph, ele preferiu esse caminho, então ele está seguindo aí. Não cremos, então, que o Dolph Ziggler irá voltar full time para a WWE nem tão cedo, se é que ele vai voltar algum dia. Agora nós temos algumas informações da AEW, né? O Tony Khan deu uma entrevista para o Ariel Helwani essa semana e ele trouxe algumas informações interessantes. A primeira delas foi sobre o Miro, né? Que lutou na AEW como Miro, hoje luta como Rusev na WWE. Segundo o Tony Khan, nessa entrevista para o Ariel, ele diz que o motivo da saída do Rusev da AEW foi por diferenças criativas. Isso já se especulava na época. Segundo o Tony Khan, ambos tinham ideias diferentes para o personagem e isso acabou fazendo com que o Rusev desejasse retornar à WWE. O Rusev, que desde o seu retorno ainda não ganhou nenhum título na WWE, chegou a ser campeão da TNT da AEW, né? Então o pessoal já começa a especular, poxa, ele foi campeão na AEW e na WWE não foi campeão ainda. Pois é, mas a gente não sabe quais eram os planos do Tony Khan ali naquele momento. Então o Rusev acabou decidindo voltar para a WWE, mas não conseguiu ganhar nenhum título desde o seu retorno. O Tony Khan também trouxe uma informação interessante sobre o Adam Cole, né? O Adam Cole que fez uma promo no All-In, onde ele aparentemente havia se aposentado dos rings. Ele aparentemente tem problemas de concussão, então problemas sérios que acabam limitando muito o lutador. O Tony Khan disse na entrevista que ele acredita que o Adam Cole voltará aos rings algum dia, mas que ele também não se importaria de oferecer ao Adam um espaço nos bastidores. Então o Adam Cole ele poderia, por exemplo, se juntar ao Bryan Danielson, que também é um produtor hoje da AEW. Né? Ele se aposentou dos rings, até apareceu lá no final do All-In, mas ele não luta, não tem lutado. Então pode ser que o Adam Cole siga esse caminho também de trabalhar nos bastidores. Eu não coloquei a foto aqui, mas o Tony Khan também trouxe uma informação sobre o Andrade, dizendo que o Andrade permanece ali em bons termos com o Tony Khan e que assim que ele resolveu a questão dele de contrato com a WWE, eles vão conversar para trazer o Andrade de volta. Lembrando que o Andrade, por conta de ter sido demitido pela WWE, a WWE forçou uma cláusula que diz que o lutador não pode lutar em outra companhia por um ano. Tá? Então é por isso que o Andrade apareceu na AEW por um show e depois sumiu de novo. A AEW não está nem comentando sobre o Andrade para não ter problemas com a WWE. E agora vamos falar sobre o NXT Gold Rush, né, que foi o show que aconteceu ontem. Foram um show onde 4 títulos foram defendidos, títulos da TNA e da TNA não, da AAA e títulos da NXT. E nós tivemos resultados bem interessantes, tá? Foi um show bem legal, todas as lutas foram muito boas. A primeira luta da noite a gente viu o Ethan Page e Chelsea Green derrotando o Joe Hendry e a Tia Hale numa luta de 11 minutos. Depois que o Ethan Page ele se embolou com o Joe Hendry no ringue, se jogou para cima da Tia, que estava com a Kimura encaixada na Chelsea Green. Isso acabou fazendo a Tia Hale ter que quebrar o golpe de submissão. E aí a Chelsea conseguiu acertar o Unpretty Her, fazendo o pinfall para 3. Uma luta de 11 minutos que eu dei 3 estrelas e 25. Foi uma luta muito boa para abrir o show. Depois disso, nós tivemos a luta pelo campeonato norte-americano feminino, que teve um resultado muito surpreendente, tá? Durante a luta, a Zarya estava acompanhando do lado de fora. A Blake Monroe conseguiu soltar a abraçadeira que estava segurando o joelho da Sol Ruka e atacou o joelho da Sol com essa chave de joelho medonha aí. E a Sol simplesmente não estava conseguindo chegar nas cordas. E aí a Zarya, vendo a dor da Sol, que não estava querendo desistir de jeito nenhum, pegou uma toalha e jogou no ringue, fazendo com que a Sol Ruka perdesse por desistência. Uma forma de resultado raríssimo de se ver na WWE. É uma coisa que não se vê mais porque a gente não vê mais aquela coisa do manager desistindo de uma luta. E a Zarya desistiu da luta pela Sol Ruka jogando a toalha no ringue. Tá? Foi uma luta de 13 minutos que eu dou 3 estrelas e meia. A Blake Monroe manteve o campeonato norte-americano da NXT e depois, nos bastidores, a Sol Ruka ficou muito irritada com a Zarya, mas a Zarya justificou os seus atos dizendo que ela não queria ter visto a Sol Ruka se lesionando e ficando mais um ano fora. Lembrando que a Sol já teve problema de joelho no passado. Então,
essa história vai continuar dessa rusga entre essas duas. Vamos ver como é que a WWE vai desenvolver essa história. Nós também tivemos uma luta pelo título de duplas, e aí o Dark State manteve o título, né? O Dion Lennox e o Osiris Griffin mantiveram seu título contra o Leon Slater e o Javon Evans. Né? Eles venceram com o Doomsday Device, depois que o Leon acabou tomando um Frog Splash do Javon Evans sem querer. Tá? O Leon Slater ele estava se engalfinhando no ringue com um dos lutadores do Dark State. Esse lutador do Dark State foi puxado para o lado de fora do ringue que na hora que o Javon Evans foi mandar um Frog Splash para quebrar o pin, né? Porque o Leon Slater estava sofrendo pin. O Javon Evans foi pular para acertar o Frog Splash para quebrar o pinfall. O lutador do Dark State foi puxado para fora do ringue, e aí o Javon acertou o Dion Lennox, né? Aí ele foi puxado para fora do ringue também. Nisso, o Dark State conseguiu colocar o Leon Slater nos ombros e mandou o Doomsday Device para 3. Uma luta de 12 minutos que eu também dou 3 estrelas e meio. Foi uma bela luta. A gente vê um pouco de evolução do Dark State na caracterização das personas. E vamos ver como é que vai continuar essa história, mas o Dark State se manteve como campeões de duplas. Nós também tivemos duas histórias interessantes, aliás, três, né? Teve um segmento do Miles Bourne que deu uma cadeirada no Trick Williams, e aí eles dois vão fazer uma luta na semana que vem para se classificar para a luta Iron Survivor, que vai acontecer no Deadline, no dia 6 de dezembro. Mas a notícia mais interessante que apareceu foi que o John Cena vai selecionar os times dos homens e das mulheres do Iron Survivor no Gold Rush na semana que vem. Tá? E isso surpreendeu porque o Cena, teoricamente, não tem mais datas para aparecer. Então eu imagino que deva ser algo que foi gravado no Monday Night Raw e eles vão exibir as imagens do Cena na NXT. Tá? É uma estratégia que eu falei já no meu comentário sobre essa run final do Cena, que eles deveriam ter usado mais vezes para poder usar ao máximo a imagem dele. Mas a WWE marcou bobeira, não fez, vai fazer agora para poder revelar aí o nome dos competidores do Iron Survivor. E nós também tivemos um segmento muito interessante durante o show entre o Obafemi e o Ricky Saints. O Ricky Saints veio para o ringue para falar sobre o Obafemi veio para o ringue logo depois. Os dois mandaram promos bem interessantes, sendo que, na minha opinião, o Obafemi jantou o Rick Saints no final da promo dele. Uma das melhores promos do Obafemi, segundo informações da galera lá de fora. E aí o Rick Saints ele chegou e falou: olha, você quer uma revanche pelo título? Tá bom, eu vou te dar uma revanche pelo título no Deadline. Então, esse show do dia 6 de dezembro da NXT tá começando a ficar mega, mega interessante. Vão ter as duas lutas do Iron Survivor e vai ter a luta de Obafemi versus Ricky Saints como revanche pelo campeonato da NXT. A gente vai fazer a cobertura do Deadline no canal do Xingos, tá? O nosso parceiro aqui, que está sempre aqui com a gente no nosso canal. A gente tem essa dívida de gratidão com ele, de que sempre que tem um pay-per-view da NXT, a gente vai tentar participar com ele lá no canal dele e a gente vai fazer essa live. Então, live da NXT Deadline, dia 6 de dezembro, vai ser no canal do Xingos e eu estarei presente. E eu conto com vocês para estarem lá com a gente para acompanhar esse show, que parece que vai ser muito bom. E por fim, nós tivemos a luta pelo campeonato feminino entre Jacy Jayne e Tatum Paxley. E, meus amigos, aconteceu aquilo que estava todo mundo esperando, mas que foi executado de forma brilhante. O crime foi cometido e Jacy Jayne é a nova campeã da NXT após a Easy Dame trair a Tatum Paxley. Sim, aconteceu, a coitada da Tatum foi traída pela The Cullen. A situação aconteceu no meio da luta, bem mais pro final da luta, a Jacy Jayne chamou a atenção do juiz. Nisso, a Tatum Paxley, que estava do lado de fora do ringue, ameaçou voltar. Quando ela foi voltar pro ringue, o Nico Vence e o Sean Spears se colocaram na frente dela e deram um sorriso. Nisso, veio um chute na lateral da câmera, veio a Easy Dame, deu um big boot devastador na Tatum Paxley. Ela foi jogada, a carcaça dela foi jogada de volta pro ringue, ela ficou desesperada olhando para Easy Dame e para The Cullen. Quando ela virou, ela engoliu um Rolling Anchor, que é um Rolling Elbow da Jacy Jayne, acabou caindo no ringue. A Jacy fez o pinfall e venceu a luta. Uma luta de 11 minutos que eu dou 4 estrelas.
3,5 pela luta, mais meia estrela pelo desenvolvimento do final, que foi muito bom. A Jacy Jane com isso se junta a Charlotte Flair, Shayna Baszler e a Roxanne Perez como as únicas lutadoras que tiveram 2 títulos da NXT. E agora a gente vai ver o desenvolvimento dessa storyline entre a Izzy Dame e a Tatum Paxley. Vamos ver se a Tatum vai conseguir um apoio para conseguir encarar a Izzy Dame. Me parece que com essa história a gente pode estar vendo um cenário em que a Tatum pode aparecer no main roster, tá? Considerando que ela teve ali uma aliança com a Lyra Valkyrie, a Lyra Valkyrie andou aparecendo na NXT. Não se surpreendam de ver a Tatum Paxley subindo para o main roster no Royal Rumble e logo depois fazendo uma trinca de lutadoras com a Bayley e a Lyra Valkyrie. E o pessoal já tá até falando que o nome do grupo seria Need for Therapy, né? E é muito engraçado, né? Então não se surpreendam se aparecer a Tatum Paxley no main roster. Eu realmente acredito que ela tem uma persona e uma qualidade no ringue que tá pronta para subir. E a Jacy Jane deve se estabelecer mais um pouquinho aí como campeã da NXT, mas também não duvidem se ela fizer uma aparição no main roster no Royal Rumble. Beleza, galera? Então essas foram as notícias da Luta Livre dessa semana. Desde já eu agradeço a audiência de vocês. O Sincerão da Galera hoje vai um pouquinho mais tarde, no período da noite da quarta-feira, para que vocês possam ver as minhas reações aos comentários de vocês desse Monday Night Raw, que já tá todo mundo falando que pode ter sido o melhor Monday Night Raw do ano. Então aguardem mais um pouquinho que eu tenho certeza que vocês vão querer ver a minha reação às mensagens de vocês. Não deixem de continuar apoiando o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype, faça as comprinhas de vocês aqui nos meus links de afiliados do Mercado Livre e da Shopee. Eu agradeço porque eu ganho um percentualzinho que pode chegar até 20% da compra de vocês. Vai ajudar bastante o canal. Para vocês não vai fazer diferença, o preço é o mesmo, mas pra gente ajuda muito. Vocês não precisam comprar os presentes que estão aqui, os itens que estão aqui. Vocês podem clicar, acessar a loja do Mercado Livre da Shopee, fazerem as compras de vocês e depois, quando vocês fecharem o carrinho de compras, é só tirar o item que fez com que vocês fossem para lá. Beleza? Muito obrigado por tudo. A gente se vê mais tarde. Vou deixar mais algumas opções de vídeos aqui na tela para vocês assistirem. Conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.